E agora, para finalizar mesmo, certo? Como é então, tá, já fez a senhora já falou, já fez a ligação entre calor, caloria, já ligou também a questão de que nos alimentos a gente encontra lá no rótulo, essa é a determinação do valor calórico do alimento. Já entendemos também que de onde vem a energia dos alimentos, né, que tem uma relação ali com a energia solar, que no processo de queima nas células, a liberação de calor, e esse calor é armazenado na forma de ATP. Mas como se chega, por exemplo, a dados como esses, para a gente saber que 1 grama de carboidrato nos fornece 4 quilocalorias. Isso foi determinado experimentalmente, tá? Usando um equipamento como esse aqui que a gente chama de calorímetro bomba, tá? Eu não vou especificar muito sobre ele, mas eu gostaria que vocês lessem o livro. Se eu não me engano, vocês estão com o livro de forma individual, tá? O livro de química. Eu vou deixar anotado, mas é a página 124, 125 e 126 sobre o calorímetro. Mais especificamente na página 126, certo? E aí, como é que a gente sabe quantas quilocalorias os alimentos correspondem? Isso pode ser feito, como eu já falei, de forma experimental, usando um equipamento onde você tem um termômetro, você coloca o alimento aqui dentro desse recipiente, certo? E na combustão, na queima desse alimento, você consegue observar, acompanhando, né, a temperatura, a variação da temperatura da água. E assim você consegue determinar quantas calorias equivale à queima de X gramas desse alimento, certo? Já que eu já havia falado a vocês que uma caloria é a quantidade de calor necessária para variar 1 grau Celsius de 1 grama de água, certo? E aí, como existe fórmula para a gente determinar isso? Aí a gente pega essa fórmula lá da física, certo? Que seria o que a gente pode chamar de quimacete. Para facilitar. Q seria a quantidade de calor, tá? M é a massa. C é o calor específico, que aí vai depender da substância que a gente usa. Sabe que o calor específico da água é 1 caloria por gramas vezes grau Celsius, certo? E a variação da temperatura. Aí como é que seria? Como é que eu vou saber se 20 gramas de determinada substância, quanto é que a queima de 20 gramas de uma substância X, certo? Quanto calor foi produzido nesse processo? Você teria que substituir a massa, 20 gramas aqui, certo? O calor específico, que seria aí da substância específica, e quanto se variou de temperatura. É bom lembrar que variação de temperatura, como variação de outras unidades, seria temperatura final menos temperatura inicial. E aí você ia obter a quantidade de calor, né, liberada, já que é um processo de combustão, na queima de uma massa X de uma determinada substância, certo? De um determinado alimento, vamos falar assim. E uma coisa que a gente precisa frisar aqui, ó, gente, é que na combustão sempre ocorre liberação de calor, tá? Sempre ocorre liberação de calor. Todo processo de combustão de queima ocorre liberação de calor. E nesse processo aí de liberação de calor, a partir disso, né, a gente está falando de termoquímica, a gente consegue determinar o que a gente chama de entalpia, que é a variação aí do calor, né, envolvido antes e após uma reação, certo? Mas eu não queria nem falar muito agora sobre entalpia com vocês, porque esse é um assunto da nossa próxima aula, certo? E eu não queria detalhar muito neste momento, tá certo? Só finalizar aqui uma questão, é que a variação aí a variação da quantidade de calor de uma substância aí antes de uma reação
e após uma reação, se ela passou por um processo de combustão, é sempre negativo, certo? Porque ela vai liberar calor. Aí acaba que na subtração aqui, você tem um valor menor no final do que no inicial. Então, sempre vai acabar dando uma entalpia negativa, tá? Então, tá faltando aqui um triângulozinho de variação de entalpia. Seria isso aqui, ó. Vou pegar ele aqui e colocar aqui. Deixa eu fazer isso. Isso aqui vocês leem só a título de curiosidade, certo? E aqui, gente, vocês têm o exercício que eu vou propor para vocês, tá? Eu gostaria que vocês fizessem esses 2 exercícios. Esse exercício aqui é uma questão de interpretação. Leiam a questão, tá? Eu vou colocar ele também por escrito. E esse outro aqui, eu dou até uma dica. Vocês vão utilizar essa fórmula de que macete, tá? E vão substituir. Ele pede na atividade quanto de massa está envolvida nesse processo para produzir uma quantidade de calor X. Leiam a questão e tentem resolver, certo? São só apenas 2 questões. Essa é simples de resolver. Você entender, é um desafio. A outra também eu coloco como desafio para vocês e eu deixo apenas as 2 como